Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, último dia deste mês de setembro. E a igreja celebra hoje São Jerônimo. São Jerônimo foi um homem de grande cultura, era doutor nas Sagradas Escrituras, teólogo, escritor, filósofo, historiador. Foi ele quem traduziu a Bíblia pela primeira vez. Até então os textos bíblicos estavam no hebraico e no grego, e ele traduziu para o latim, para a língua falada pelo povo na época. A tradução dessa Bíblia se chamou então Vulgata, ou seja, popular. Era uma tradução popular para que todos pudessem ter acesso à palavra de Deus. São Jerônimo, ele nasceu na Dalmácia, hoje é a Croácia, no ano de 340. E sua família era uma família rica, culta, mas também tinha raízes cristãs. São Jerônimo tinha um temperamento forte e radical. Por isso, inclusive, ele foi viver no deserto por um tempo e morou dentro de uma caverna. A fama de cultura e sabedoria de São Jerônimo se espalhou e chegou até Roma. Foi por isso que o Papa Dámaso o chamou e lhe deu a grandiosa missão de traduzir a Bíblia para o latim, a língua do povo. Por isso sua tradução, chamada Vulgata, ou seja, popular. O Papa queria que a tradução mais fiel possível do hebraico e do grego para o latim, e ao mesmo tempo que o povo pudesse compreender. E São Jerônimo, então, reunia todas as condições para fazer esse trabalho. Ele se tornou, então, o secretário do Papa. Por causa disso, é que temos hoje a Bíblia traduzida para o português e várias outras línguas. Essas traduções vieram da tradução popular de São Jerônimo. Que São Jerônimo rogue e interceda a Deus por nós e também seja um incentivo para que encontremos o valor e a beleza da palavra de Deus. E vamos então ao Evangelho desta quinta-feira da 26ª semana do tempo comum. Está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vemos aqui no Evangelho de hoje que, além dos 12 apóstolos, Jesus envia em missão também os 72 discípulos. E o que está sinalizado para nós a respeito desse envio dos 72? O próprio Jesus já responde: a messe é grande e os operários são poucos. Através do envio destes 72, Jesus quer chamar a atenção para a grandeza da messe, do campo onde deve ser anunciado o Evangelho do Reino. E ao mesmo tempo quer mostrar que é grande o trabalho, mas precisamos de muitos operários. É o Pai quem chama, nós precisamos ver que é necessário e nos dispor a trabalhar na messe. Agora, não só os 72, mas eu, você, todos os batizados, somos chamados a trabalhar na messe do Senhor. Os discípulos antecipariam nesta missão aquilo que Jesus faz e, através desta ação, predisporia o coração das pessoas para que pudessem acolher a mensagem do Evangelho de Jesus. No fundo, eles iriam preparar, eles iriam, como que falando essa mesma linguagem de terreno, iriam preparar a terra dos corações para que a mensagem de Jesus chegasse e pudesse frutificar. Então, eles seriam mensageiros da paz. Com sua vida, testemunhariam desapego à liberdade. Seriam instrumentos de cura para as pessoas. Arautos da proximidade do reino. Jesus disse: anunciai, o reino de Deus está próximo de vós. Qual que é a proximidade do reino de Deus? É o próprio Jesus no meio de nós. Mas esses mesmos discípulos seriam também profetas a denunciar a recusa e, é claro, o castigo por recusarem acolher o reino de Deus, o anúncio do Evangelho. Neste mesmo texto nós encontramos nosso Senhor mostrando para os discípulos e para nós hoje a realidade da missão de ser anunciadores do reino, de irmos à frente, preparando o caminho para que Jesus chegue aos corações. A primeira grande realidade: todo discípulo é ovelha no meio dos lobos. Ontem, hoje e amanhã. Colocar-se disponível para anunciar o Evangelho é saber ser ovelha em meio a lobos. Existem muitas realidades, muitas pessoas, muitas instituições querendo devorar aqueles e a própria palavra de Deus. Eles deveriam estar desapegados, ou seja, precisariam confiar na providência de Deus. Além do mais, no Evangelho, Jesus fala uma coisa muito interessante que São Lucas faz questão de marcar aqui. Jesus diz assim: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. O que é que Jesus realmente está querendo dizer com isso? Que eles deveriam ser mal educados, passando pelos caminhos, dizer: olha, não posso falar nada com você não posso nem te dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque Jesus mandou que não fizesse. Não é isso. Essa expressão, não cumprimenteis ninguém pelo caminho, significa justamente para que eles não parassem, não perdessem tempo com coisas que não tinham sentido, porque o anúncio do reino era urgente. Quanta gente sai pela rua, começa a conversar com um, conversa com outro,
só daqui 1 hora, 2 horas é que vai chegar em casa. Então é assim que Jesus está dizendo: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. A urgência do reino é grande. Ser cordeiros entre lobos, como fala a realidade dessa missão, dá margem para entender com toda clareza: a missão do discípulo, do batizado, é uma batalha desigual. As forças do mal atuam com grandeza, com poder, Então é preciso ter prudência, mas é preciso saber que é enviado. Quem é o dono, quem é o Senhor, é Jesus. Os discípulos deveriam contar também com a possibilidade de verem a sua saudação de paz ser recusada. E teriam que superar essa experiência de rejeição. Não era questão pessoal, não era sentimentalismo, mas é o anúncio do reino. Eles não são enviados aos lobos. Não. O discípulo não é enviado para o lobo, para que o lobo devore. Mas ele é enviado no meio dos lobos, ou seja, para anunciar o evangelho, ele vai conviver com esta realidade da existência de lobos que vão querer devorá-lo por causa de ser ovelha do rebanho do Senhor. E agora vamos à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus, invoque o Espírito Santo, peça os seus dons, a sua luz, o seu fogo abrasador. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Aquiete o seu coração, escute, sinta esse amor de Deus e ao mesmo tempo esteja ali entregue na presença do Senhor. Segundo passo, o aquecimento. Reflita: como é que eu compreendo a grandeza desta missão que todo discípulo do Senhor é chamado a realizar? E como é que eu vejo a necessidade de operários pelos quais Jesus pede que supliquemos ao Senhor da messe? E o que eu faço para ajudar nesta messe do Senhor? Terceiro passo, coloquemos então na presença do Senhor. Queremos hoje rezar por nossa fé, por nosso coração voltado para o Evangelho. E queremos pedir neste dia de São Jerônimo, dia da Bíblia, que a palavra de Deus aqueça sempre o nosso coração, para que a gente saiba e sempre fale com palavras e com atos daquilo que é o Evangelho de Jesus. Pedimos ao Senhor hoje também que olhe pelos missionários, os missionários em nossos lugares, nossas casas, nossas famílias, mas aqueles também em terras de missões distantes. Que o Senhor conceda a eles a força para vencer os desafios, as dificuldades. Rezemos para que a missão da igreja continue sempre acontecendo, a fim de que muitas pessoas sintam esta proximidade do reino de Deus, se encontrem com o Senhor. Que isso também aconteça em nossa vida. Que assim seja. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.